Pessoal, o Internacional não jogou bem contra o Brasil de Pelotas. O Internacional fez um jogo, até a gente vai falar mais aqui no vídeo, mas eu diria que mais um, né? Mais um jogo que não agrada a torcida, mais um jogo preocupante, mas venceu. Venceu, mas não convenceu. Acho que essa chamada, né? Essa frase tão conhecida, que é quando um time vence, mas não joga bem, os problemas continuam. Eu acho que essa frase se coloca para o jogo de hoje. Venceu, mas não convenceu nada, tá? Nós vamos, nos próximos minutos, falar um pouquinho dessa vitória de 1-0 do Inter sobre o Brasil de Pelotas. E, né, se tu puder acompanhar aí, tiver algum pensamento diferente ou igual, é só deixar nos comentários que eu leio aí os comentários, a gente pode até trocar uma ideia, enfim. Tamo junto, tá? Roda a vinheta! Muito bem, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brazucas Futebol, neste dia de hoje, neste sábado, onde nós temos aí nesse final de semana muitos jogos acontecendo, e hoje neste vídeo nós vamos falar sobre o nosso Colorado, tá? Então vamos lá, pessoal, bem-vindos a esse vídeo, e vamos aqui, pelo menos o vídeo tá entrando no ar no sábado, mas tá entrando bem no final de noite, então se tu estiver assistindo no domingo, ou na segunda-feira, ou em outro dia, aí não tem nenhum problema, tá? Vamos falar de Internacional e Brasil de Pelotas, Brasil e Inter, beleza? Ó, eu tô de branco aqui, né, a camisa do Inter, porque eu gosto de jogar a caráter, de estar vestido a caráter do que o time jogou, mas é o único time que me faz vestir branco, apesar que o Barcelona lançou algumas camisas brancas, porque, cara, eu sou torcedor do Barcelona, né? Acho que isso já explica um pouco, mas essa camisa aqui é do Inter, tá? Bom, pessoal, quero te pedir primeiramente, se tá novo por aqui, se inscreva aqui no canal, deixa teu like, ativa o sininho, tá? Ativa o sininho das notificações e se inscreva, daí tu vai ser sempre notificado quando eu entrar de novo aqui. E tua inscrição é muito importante, nós estamos aí com 1.000 inscritos, vamos chegar esse ano, eu creio. Então, quase 800, eu creio, vamos lá. E nós também temos aqui conteúdos novos todos os dias. Deixa teu like, tá? O like é importante pro vídeo, ajuda, né, no vídeo aí. E se tu quiser comentar, como eu falei no início. E também, né, aqui é um canal de um torcedor colorado, tá? Sempre que o Inter joga, tu vai ver esse tipo de vídeo pós-jogo. Sempre que o Barça joga também, né, o vídeo pós-jogo. E é isso, tá, pessoal? A gente vai ter lives toda semana. Terça-feira, lives, né? Nós vamos ter aí, durante a semana, vídeos, lives, falando de futebol, falando do Inter, falando do Barcelona, falando do futebol europeu, do futebol brasileiro, tá? Também siga no Instagram e Facebook que estão aparecendo na tela para ti, que lá também é um meio que a gente se comunica, que a gente fala de Inter, que a gente fala de Barça. E divulga ainda, né, o que tem aqui no canal. E também o grupo do canal no Telegram, que é mais um meio pra gente falar de Inter, trocar ideia, informações do futebol, enfim, também estará aqui na descrição, beleza? Olha a descrição do vídeo, que lá tem bastante coisa bacana, tá? Mas é isso, tá, pessoal? Vamos então nesse vídeo aqui, ó. Também quero te lembrar que nós estamos aí os vídeos pós-jogo, nós temos aqui o pós-jogo análise, e nós temos também as notas, tá? Notas. E além das notas, né, da análise, eu quero nesse vídeo também falar um pouco sobre a rodada também do Gauchão, tá? A tabela do Gauchão, quero trazer aqui porque eu acho que isso acompanha também bem o vídeo. Mas vamos falar aqui sobre a história de Brasil e Inter, tá? O Brasil de Pelotas, o retrospecto do time do Chavante, tá? Eu acho bacana, cara, ter times tradicionais assim no Gauchão. Caxias, Juventude. Eu sou um cara que eu gosto muito de Gauchão, eu aprendi a gostar muito de Gauchão, obviamente. Tu deve estar vendo o vídeo, tu já sabe, né? Tu vê que eu sou novo, né? Eu sou um cara jovem aí, né? Então, eu peguei meus primeiros campeonatos gaúchos que eu vi, foi sequência de títulos do Inter. Então, eu me criei Inter ganhando gauchão todo ano, sabe? Vinha gauchão, era certo que o Inter ia ganhar, né? Pra mim foi uma surpresa muito grande aquele em 2018, porque eu tava acostumado com o Inter ganhando todo ano gauchão, entendeu? E aí não ganhou naquele 2018, foi assim, parecia que era uma exceção, porque o Inter ganhava todo ano, então isso eu aprendi a gostar muito de gauchão. Então eu acho legal, sim, tu enfrentar Caxias, tu enfrentar Novo Hamburgo, tu enfrentar Brasil, tu enfrentar esses times mais tradicionais do gauchão. Porque, claro, tem alguns times que, por exemplo, eu me lembro que tinha uma época que tinha o Veranópolis, o Cruzeiro de Rio Grande, o União Frederiquense, que estava no passado, né, Lajeadense, a gente até perdeu uma recopa lá para eles, mas, cara, eventualmente sim, tu enfrenta esses times. É óbvio que eu quero ganhar, né? Então essa é a que tem sido a questão nos últimos anos. Mas eu respeito o gauchão, acho o gauchão bacana por causa disso, tá? Porque marcou, assim, os títulos
que eu vi ali do Inter, né, de gauchão, cara, demais, né? Porque é aquela coisa, se tu não ganha, tu sabe a dor que é. Mas se tu ganha, vão até diminuir. Mas, é claro, é aquela coisa, tu ganhou, não acha que porque tu ganhou tá perfeita a temporada. E se tu não ganhou, só mostra que tem que melhorar, mas também tem que cuidar para isso aí não te abalar no longo das competições. Bom, o Brasil de Pelotas, tá? Nesse gauchão, ganhou do Aimoré, perdeu pro Grêmio, ganhou do Sportivo. E aí tá a 4 jogos, vinha de 3 jogos sem ganhar. Caxias e São José, que empatou, e Novo Hamburgo, então perdeu pro Novo Hamburgo. Ou seja, o Caxias tem, o Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas tem 2 vitórias, 2 derrotas, agora 3 com essa do Inter, mas vinha com 2 derrotas em 6 jogos, e 2 empates. Essa era a sequência do Brasil de Pelotas. E nós vemos aí, o Brasil de Pelotas está na Série D, né? Na Série D do Campeonato Brasileiro. Vai ter um ano de reconstrução. Tomara que volte bem aí, né, o Chavante. O Inter a gente já sabe a sequência, obviamente, né? Aqueles 2 vitórias em 6 jogos e o resto tudo empate, né? Empate com a Avenida, empate com o Juventude, empate com o Caxias, empate com o Novo... com todos aí, né? Empatou com a Avenida, empatou com o Juventude, empatou com a Avenida. Daí ganhou do São Luís e ganhou do Ipiranga. Aí empatou com o Novo Hamburgo, empatou com o Caxias. Eu até tinha feito uma rápida matemática, achei que eu tinha errado, mas não, é tudo isso de empate mesmo, em 6 jogos. Ou seja, o que se falou muito nos últimos dias no Inter foi a questão da contratação, né? Porém, ontem saiu a informação do Vaguinha, do Wagner Martins, grande jornalista, inclusive eu também vou aqui aproveitar para vender meu peixe, porque é a famosa frase, porque eu já vou deixar no final aqui aparecendo na tela, e vocês assistam o meu vídeo aqui do canal, onde eu repercuti as informações que saiu aí já nos vários portais, que é a questão do Arangues, do Luiz Adriano, um vídeo que eu falei só sobre isso, mas Arangues, Luiz Adriano, pô, isso aí anima o torcedor, porque tu contrata o Arangues, melhora o time. Acho que essas contratações em si é pouco, tá? O Luiz Adriano vem, acho que coloca atacantes do Inter, pode sim colocar no banco. O Luiz Adriano viria, de repente, para ser titular. O meio-campo do Inter dá um salto gigante e, de repente, muda a moral, melhora o ritmo. Mas eu acho que ainda poderia contratar mais, tá? Mas vamos lá. Seriam boas contratações, principalmente a do Arangues, principalmente. Mas falando aqui no jogo, tá? O mesmo time, tá? O Internacional hoje foi escalado com... O Internacional hoje foi a campo com Kehler, Bustos, Moledo, Vitão, René, Johnny, Depena, Maurício, Alan Patrick, Wanderson e Pedro Henrique. Ou seja, só o alemão que não, óbvio, mas é o mesmo time da temporada, tá? Da temporada. E aí, quando tu joga o mesmo time na temporada e já são 7 jogos, não é uma coisa do momento. Porque naquele dia o Inter começou mal. Não, a primeira e a segunda rodada o Inter começou mal, começo. Mas lá na terceira o jogador não jogou bem, porém na quarta, quinta e sexta ele desencantou. O Inter não é na rodada, o Inter não é no momento. O Inter é desde o primeiro jogo. Já são 7. E desde o primeiro jogo o Inter não, seja em casa, seja fora. O Inter não apresenta evolução. E não só não apresenta evolução. O Inter apresenta os problemas, mas não há uma resolução dos problemas, sabe? Aqueles mesmos problemas que a gente viu no primeiro jogo parece que estão presentes hoje. Só que no primeiro jogo a gente pensou, não, mas é primeiro jogo, foi jogo ruim, mas recupera na próxima. Opa, chegou o segundo jogo, já deu aquela preocupada. Então o terceiro ganhou, o quarto ganhou, mas mesmo com as vitórias, parece que ficou mais claro ainda o Internacional tendo empatado 2 seguidas de novo, tá? Então, fica cada vez mais claro, porque o Inter teve desde o ano passado já para contratar. Será que realmente houve um plano traçado? Na Copa do Mundo já podia traçar um plano de contratações para o ano que vem. Porque por mais que o Inter fez uma boa temporada, por mais que o Inter ficou em segundo lugar no Brasileirão, o Inter não tá às mil maravilhas. Só tem 2 times que tu pode esperar uma regularidade muito boa no futebol brasileiro, que é Palmeiras e Flamengo. Porque fora isso, tu tá vendo o Corinthians trocou de técnico agora quando parecia que tava tudo bem. E tá tendo aí que ter, sim, reforços, melhorar o time. E ainda assim não ganhou na temporada passada. O Atlético Mineiro, baita elenco, mas não ganhou nada na temporada passada. E vinha de uma temporada vencedora. E agora teve muitas mudanças para esse ano. Cara, é só Palmeiras e Flamengo que a gente vê que são times que ganham taça todo ano e que tu pode esperar uma regularidade. O Inter não teve uma temporada perfeita ano passado. O Inter teve um bom final de ano, que graças ao bom final de ano nos fez acreditar que esse ano seria melhor.
mas precisava do 9, precisava melhorar alguns pontos no time. E mais uma vez, como na temporada passada ou na retrasada, o Inter começa o ano mal, entendeu? E aí o que me preocupa é que se a partir de agora o Inter vai esperar perder gauchão, perder demais competições, para daí contratar quando já for tarde demais. Pelo amor de Deus, não repitam esse erro que aconteceu na temporada passada, na temporada retrasada. E ainda na temporada passada o problema era o técnico, porque o técnico chegou e deu problema. Tá, agora não é o técnico, porque o técnico é o mesmo do ano passado e com esse técnico o Inter já teve bons resultados. Mas o que está acontecendo? Alguma coisa não está certa. Porque, pelo amor de Deus, é praticamente o mesmo time e não evoluiu nada. Pelo contrário, regrediu. Uma coisa é tu ter as mesmas coisas boas do ano passado e continuar mostrando que tu tem que contratar. O problema é que o que era bom no passado simplesmente voltou mal nesse ano. Incrível, cara. Não dá pra entender. Não dá pra entender. E as contratações não chegam. Ó, jogo de hoje, tá? A história do jogo de hoje. O Brasil de Pelotas, o primeiro tempo muito igual aos outros jogos, tá? Um Inter com dificuldade de criação, o Inter com dificuldade de criar, jogadores que estavam bem ano passado, tipo Wanderson, mal na partida. Hoje a zaga do Inter estava mal, deixava passar muita coisa. Era um jogo equilibrado, era um jogo que ainda que o Inter atacasse com muita dificuldade, o Brasil de Pelotas, principalmente com o jogador da Silva, aquele atacante, criava e levava perigo pro Inter. E fez o Kehler trabalhar. Aí o Inter consegue, não sei se é certo achar gol, mas o Inter consegue fazer o gol de pênalti com o Pedro Henrique. E depois desse gol, né, tem sim aquela trocação, o Inter, mas com uma dificuldade de criar. Uma dificuldade, sabe? Parece o primeiro jogo de temporada que tá com uma dificuldade de criar, uma dificuldade de chegar ao gol do Brasil, e o adversário com muita facilidade de chegar na área do Inter, de fazer o que ele trabalhar. Eu acho que os 90 minutos foram assim, sabe? Claro, depois que o Internacional faz 1-0, tem a segurança do gol, porém a vitória do Inter não foi com segurança. Não foi aquela vitória onde o Inter criou uma estratégia, onde o Inter dominou o jogo, ganhou de 1-0, mas depois que ganhou de 1-0 pôde trocar passes e tal, e não fez o segundo, terceiro por questão. Não! O Inter ganhou, mas não tomou o gol de empate e até virada por detalhe. Então hoje, eu diria, resumindo, o jogo de hoje foi igual aos outros jogos. A diferença é que hoje o Inter ganhou. Porque o Kehler defendeu, porque o Kehler foi bem, né? Mas aquele da Silva, jogador do Brasil de Pelotas, olha, deu trabalho. E era um jogo onde o Inter muita dificuldade para criar, muita dificuldade para atacar. Talvez o Pedro Henrique salvou e o Brasil muito bem conseguia chegar ao ataque. É o que aconteceu com o Inter, né, cara? Eu acho que o sinal de alerta ligadíssimo. É uma primeira fase terrível do Inter. Primeira fase terrível, tá? Notas aqui para os jogadores do Inter. Pro Kehler hoje é uma nota 8, né? Salvou a pátria. Salvou, né, aquela famosa frase, mas salvou o Inter. Pro Bustos, 7. O Moledo, 7. O Vitão hoje mal, nota 5. René, nota 6. O Johnny, nota 5. Depena, nota 6. Maurício, nota 6 também. Alan Patrick, 6,5. O Wanderson. O que aconteceu com o Wanderson, cara? O Wanderson não começa bem a temporada, tá? Nota 4 pro Wanderson. Pro Pedro Henrique, talvez uma das poucas coisas boas que tem aí no Inter nesse começo de temporada. Né? Ele confirmou o bom resultado e ainda começou com uma reserva a temporada. Mas pro Pedro Henrique vai ser uma nota 7, né? Fez o gol de pênalti, mas também a bola não chegou muito nele. De criação, uma dificuldade. Deixa eu só achar aqui corretamente os que entraram e o tempo que entraram, né? Por exemplo, o Mário Fernandes entrou cedo, mas uma nota 6 aí para ele. O Igor Gomes, né? Aliás, perdão. É que na verdade, o Mário Fernandes saiu. Isso aí mesmo. Não tem nem como dar nota, né? Pro Mário Fernandes, que logo ele saiu. O Igor Gomes, sim. Igor Gomes, nota 6. Mais uma estreia vindo ali. Né, cara? Na fogueira, tá? Estevão, e aí, cara, Estevão entrou no minuto final, entendeu? Estevão entrou em 35, 36, alemão. Não tem como dar nota. Baralhas, tipo, participaram, tocaram na bola. Acho que até o Baralhas foi mais importante, dá pra ser uma nota 6, tá? Mas não mudaram a partida, a situação, né? O banco do Inter, não vai entrar um cara ali que vai resolver também, com todo respeito, mas hoje o grupo do Inter é curto. Hoje é curto. Hoje o Kudê poderia falar o que falou aquela vez. E também outra coisa, o juiz também, muitos cartões amarelos. Muitos cartões amarelos. 10 no total. 10. E eu tenho esquecido de dar nota pro técnico, né? Pro Mano, a nota 6, ele já fez erros em outros jogos, porque em algum momento o técnico vai ter que mexer. Em algum momento o técnico vai ter que substituir. Mas ele vai botar quem do banco, entendeu? Porque os caras, o jogador jovem,
É bom tu ter jovens. Agora, banco inteiro cheio de jovens, se botar o jovem na pressão, de repente o jovem não vai jogar bem sempre, não. Então tu vai botar quem do banco? Entendeu? Vai botar quem? Né? Colocou o jogador saiu muito cedo. Não tem, cara. O Mano tá jogando com quem tem. Né? Nem dá pra culpar muito o Mano. Mas a fase do Inter não é boa. A primeira fase do Inter não é boa. O Grêmio tá invicto aí. E o Grêmio terminou da Série B ano passado e conseguiu contratar o que precisava para se tornar competitivo. E o Inter, se jogar o que jogou hoje, que tá jogando na primeira fase do Gauchão, que bom que o Inter vai passar para a próxima fase, tá? Porque Grenal eu quero muito, repito, tá? Também não vou querer ser imediatista. Eu quero muito ver a postura do Inter no Grenal, porque o Inter, a maioria dos jogos do Inter no ano serão jogos do tamanho do Grenal, contra times mais difíceis que o Grêmio. Tá? O maior adversário do Inter no Gauchão vai ser o Grêmio. Vai ser o grande adversário que tá no nível do Inter, que eu tô querendo muito ver a postura do Inter em Grenal. Se vai ser essa mesma, e aí ferrou, ou se a gente vai ver um Inter que a gente ainda não viu esse ano. E tomara, tá? Mas porque é do Grêmio para cima os adversários do Inter. Os adversários do Inter vão ser melhores que o Grêmio, entendeu? Então, mas é gauchão, começo da temporada, mas já é preocupante. Sinal de alerta ligado. Por favor, o Inter venceu, mas não jogou bem. E na rodada do gauchão ainda vai ter São Luís e Grêmio. Aliás, perdão, é outra, né? Sábado que vem, perdão. Vai ter Avenida e Grêmio amanhã às 4 horas da tarde, tá? Amanhã tem Avenida e Grêmio, 4 horas da tarde. Amanhã, logo pelo horário ali da noite, vai ter, né, o jogo do Caxias também. Ó, a tabela do gauchão, tá? Como é que tá aqui a tabela do gauchão? A tabela do gauchão tem o Grêmio é líder com 18 pontos. Vai enfrentar a Avenida amanhã, mas é na Arena, então acho que ainda que a Avenida dê trabalho, tendência a eles ganhar. O Inter é vice-líder com 13. Muito difícil de buscar, né? Se o Inter ganhasse, se amanhã tivesse... Se na próxima rodada tivesse Grenal e o Inter ganhasse, o Inter ainda ficaria... Caso o Grêmio, por exemplo... independente do resultado do Grêmio amanhã, o Inter ficaria... Caso o Grêmio, por exemplo, ganhe amanhã e tem Grenal... Não vai ter Grenal na próxima, mas se no Grenal chegar com as condições do término dessa rodada com uma vitória hipotética do Grêmio, o Inter ficaria aí a mais de 3 pontos atrás. A liderança, infelizmente, é muito difícil. Mas que fique vice-líder, né? Pelo menos isso. Para poder decidir a semifinal em casa, para não ter trabalho aí, para não ter... Porque, olha, cara, o Inter tem que jogar melhor até nas semifinais do Gauchão, tá? Para chegar no Grenal na final. O Inter deve passar, mas eu quero chegar na final do Gauchão tendo o Inter como o Inter bom, o Inter que eu vou sem medo, porque eu ainda não sei como que vai ser a postura do Inter nesse Grenal, não, tá? Porque hoje eles são favoritos. O Inter, mas é claro, tudo isso é momento, é começo de temporada, é Gauchão. Só não esperam vir as derrotas para mudar. Vamos mudar agora, que a gente já tá vendo que não tá bom. Porque uma temporada inteira vem pela frente. Só que tu tem que começar desde agora, arrumando a casa. Né? Ó, Grêmio líder com 18, Inter vice com 13, terceiro Ipiranga com 10, quarto Caxias com 9, até aí o G4. Né? Nesse momento o Inter enfrentaria o Ipiranga, mas é que é 12 times e muitos confrontos diretos. Então a tendência é que o G4 ainda tenha o Avenida ali em quinto com 8 disputando, em sexto São José com 8, em sétimo Brasil com 8, em oitavo Novo Hamburgo com 7, tu vê, o Novo Hamburgo estava bem na parte de baixo, se ganhar a próxima rodada, 8, 9, 10, já pode até tentar entrar no G4, para tu ver como, mas se perder pode entrar para uma zona de rebaixamento, caso, por exemplo, a Aimoré ganhe. Então é bem disputado entre esses times ali. Em nono Juventude com 6, décimo São Luís com 6, décimo primeiro Aimoré com 4, e em décimo segundo, né, e aí eu acho que é um time que acho que vai acabar caindo, né? Pelo menos se eu tivesse que dar um palpite. O Esportivo, com apenas 3 pontos. Né? Apenas 3 pontos tem o time do Esportivo. E quero considerar também que amanhã vai ter jogos, né? Amanhã, 4 da tarde, a Grêmio Avenida, mas além, né, do Grêmio Avenida de amanhã às 4 horas da tarde, amanhã também terá... amanhã vai ter o jogo Caxias e São Luís também às 4 da tarde. E às 7 da noite, Aimoré e Ipiranga. E São José e Juventude vão se enfrentar na segunda às 7 da noite. Então, se o Ipiranga ganhar, o Ipiranga ainda tira a vice-liderança do Inter, né? Por critérios. Aí depende dos critérios, mas é que o Inter ganhou só de 1-0. E o Inter começou a rodada como terceiro colocado. Bom, porque para a questão de tabela, boa vitória, então o Inter vai sim passar para a semifinal. E eu acredito que a postura no Grenal vai ser diferente, mas é uma primeira fase inegavelmente ruim do Inter. E vai vindo Arangues já é muito bom, porque tem que contratar, tá? Mais um jogo que fica isso. Pessoal, então como eu disse, eu sou torcedor do Barcelona e aqui a gente fala também de futebol europeu. Então, amanhã nós voltamos aqui no canal com
vídeo falando sobre o Barça. O Internacional volta a campo de novo na quinta-feira, tá? Se não me engano, contra o São José. Deixa eu só confirmar aqui. Mas o Internacional vai voltar a campo quinta-feira, 9h30 da noite, pelo menos está marcado para quinta o jogo, 9h30, né? Será quinta-feira, 9h30 da noite, contra o São José no Beira-Rio. E aí, fim de semana que vem é contra o Aimoré. O Grenal está marcado para dia 5, 8 da noite. Então, agora os próximos 2 jogos do Inter a gente espera que vença, né? O próximo é contra o São José, 9h30 no Beira-Rio. E no fim de semana que vem é em São Leopoldo contra o Aimoré. É isso, pelo menos o Aimoré, ele tá jogando no seu estádio, né? Então é São Leopoldo, é isso. Bom, mas é isso, tá, pessoal? Tá aparecendo na tela para ti os vídeos mais recentes do canal. Inclusive o vídeo falando sobre as contratações do Inter. E amanhã, voltamos amanhã aqui no canal falando de Barcelona, porque o meu Barça joga amanhã pela La Liga. Tamo junto e valeu! Dale Inter e Visca Barça!